Curtir um cinema, participar de um churrasco, fazer uma viagem ou simplesmente tomar um chá. Situações raras de quem está no último semestre do curso. A formatura é aguardada com expectativa, mas antes disso, o aluno tem que fazer e defender o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Esse ano, são 8 de jornalismo e 4 de publicidade. Vamos conhecer alguns deles? Bom, nós estamos fazendo assessoria para a PPA, que é a Associação Prudentina de Prevenção à AIDS, e a gente escolheu essa causa por se tratar de uma entidade que necessita de muita divulgação, porque trabalha-se muito o preconceito. O tema do meu TCC é o Sesc Termas de Presidente Prudente, um resgate histórico sobre os 2 anos do Sesc. Nosso TCC é da grife de roupas Du, que atende a todo o Brasil, e a gente está desenvolvendo um trabalho que envolve pesquisa de mercado, planejamento, marketing e artes de comunicação voltada à empresa durante todo um ano. O nosso projeto é a implantação de uma assessoria de imprensa na Associação Filantrópica de Proteção aos Cegos, aqui de Presidente Prudente. Nosso cliente é as óticas Sebatari. A ideia inicial para o desenvolvimento da campanha é para o reposicionamento da marca e evidenciar as marcas próprias que as marcas têm. Há muitas dificuldades em um trabalho, e a forma mais adequada para fazê-lo render é dividir as funções. Teve gente que fez entrevista com o infectologista, teve gente que fez entrevista com o pessoal da PPA. Eu acabei não fazendo entrevista, mas eu fui responsável por escrever os capítulos. E cada um leu um pouco de livro, fichou e para dar procedimento para o trabalho. Trabalhar em equipe é o primeiro passo para o aprendizado no mercado de trabalho. E no TCC... De vez em quando surgem umas brigas, né? Mas a gente acaba se resolvendo porque a gente tem que entender, tem que compreender, né? Às vezes um não vai poder mesmo estar ajudando, ou a gente está num momento de extremo estresse, então qualquer coisa a gente é muito irritado, mas a gente releva, a gente aprende a conviver em grupo. Mas há casos em que é necessário saber lidar consigo mesma. É uma loucura fazer sozinha. Não tem um horário fixo para produzir. Então, às vezes eu estou produzindo de madrugada, tem dia que eu fico a madrugada inteira escrevendo e durmo o dia inteiro. Tem dia que eu começo a produzir 4 horas da tarde, tem dia que eu começo a produzir às 8 horas, às 9. Então, depende do dia, depende do jeito que eu tô. Mas não tão solitária assim. Neste caso, a orientação é feita por 2 professores. Orientação em dupla, evidentemente que facilita a orientação, mas, por outro lado, o aluno trabalhando sozinho, evidentemente que ele tem um pouco mais de dificuldade no cumprimento das tarefas. Além da manhã, tarde e noite, a madrugada é outra opção. Para tabulação de pesquisa, para desenvolvimento do marketing, para desenvolvimento do planejamento, todas essas áreas foi preciso ficar na madrugada fazendo, que o período normal não deu tempo. As orientações, como o próprio nome diz, direcionam o trabalho. Uma simples folha de papel é o início de um trabalho que, depois de finalizado, pode ficar assim. A pesquisa é apenas uma parte do trabalho. A outra... A metodologia, ela existe para auxiliar você a montar o trabalho. Ela te dá o caminho, ela é o seu guia. Então isso não pode ser ruim, isso é bom. Vamos ver se as respostas estão na ponta da língua, que é epígrafe. Eu considero epígrafe uma frase que traduz o trabalho. A gente já tem a nossa epígrafe, inclusive foi de uma pessoa que teve AIDS e que foi um grande exemplo no Brasil, que abriu uma entidade para ajudar as pessoas com AIDS. Que é uma citação direta. Uma citação direta é quando você coloca exatamente o que o autor está falando, mas, por exemplo, se você faz essa citação até 3 linhas, você coloca ela junto no texto, e caso passe essas linhas, né, a citação seja maior, você coloca ela embaixo, com letra tamanho 10, com espaçamento simples, e aí vem o nome do autor em maiúsculo, ano, página, fecha parênteses, espaço para começar outro parágrafo. E quem já viveu essa etapa, compartilha um pouco da experiência. Período que a gente enriquece
o nosso conteúdo tanto com a pesquisa do lado científico quanto com o assunto que a gente escolhe. A dica principal é a organização, né? Procurar desenvolver paralelamente, né, a teoria e a prática, porque às vezes se você deixa a prática muito para o final, acaba não dando tempo de fechar, de amarrar bonitinho como deveria ser. Continue estudando, mas quando tiver uma folguinha, acesse o nosso blog www.tvfacop.blogspot.com. Até a próxima!